Olá, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre medo, um tema tão pedido, um tema tão corriqueiro, tão comum nas nossas vidas, não é mesmo? Gente, é o seguinte, o medo, eu sempre falo isso e sempre vou repetir, o medo nos paralisa, o medo, ele não nos ajuda, o medo, ele é inimigo das nossas almas, do nosso coração, do nosso bem-estar e da nossa inteligência emocional. O medo, ele vem para nos parar. Normalmente ele nos impede de fazer algo. Eu já vi pessoas perderem oportunidades de emprego, eu já vi pessoas perderem oportunidades familiares, inclusive em outros lugares, porque estavam com medo. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu quero te dizer que o medo, ele pode ser vencido. E eu separei aqui alguns pontos para nós trabalharmos para vencer o medo. Tá? Primeira coisa que eu queria que você soubesse, nós precisamos cuidar daquilo que nós vemos e daquilo que nós ouvimos, porque muitas vezes o medo entra nas nossas vidas através daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço. Filmes, seriados, relatos, vozes de pessoas amigas, que muitas vezes nem sabem que estão colaborando para que nós tenhamos medo. E nós podemos combater isso com filtros. Nós precisamos filtrar as pessoas que a gente escuta, nós precisamos filtrar as histórias que a gente lê e nós precisamos filtrar, inclusive, coisas que a gente vê. Porque quando a gente alimenta a nossa mente com coisas que nos deixam temerosos, realmente a gente vai ficar paralisado. Realmente a gente vai começar a colocar o medo em primeiro lugar. E quando eu recebo pessoas que estão com crise de ansiedade, pessoas que muitas vezes estão também apavoradas diante de alguma coisa, de alguma perda, de algum cenário econômico, tenho escutado muito isso ultimamente, né? Principalmente pós-pandemia aí, nem sei se a gente pode falar dessa forma, mas a gente vê que são pessoas que estão perdendo a esperança, porque o medo, ele traz um pavor, o medo, ele traz um terror, o medo, ele rouba de você, entende? O que há de melhor naquela fase. Então, por mais que você esteja vivendo um momento desafiador, por mais que você esteja vivendo um momento de mudança, eu quero convidar você para que você possa deixar o terror de lado, para que você possa deixar tudo aquilo que te prende, medo de fracassar, medo de não dar conta, medo de não conseguir, sabe mesmo, de não conseguir prosperar, medo de não conseguir avançar, de não conseguir alcançar aquilo que você sonhou, medo de não sobreviver, medo da morte. São tantos medos que assolam o nosso coração, mas nós podemos combater isso com filtros. Então, passe filtro sim naquilo que você vê, naquilo que você ouve. E enquanto você não destronar o medo, ou seja, o medo, ele tá como rei, ele tá como o trono da sua vida, porque se tudo que você faz, a motivação é o medo, então você guarda dinheiro porque você tem medo de precisar lá na frente. Calma aí, então o princípio tá correto de guardar dinheiro, mas a motivação não. A gente precisa guardar porque a gente sabe que podemos viver um dia mal, que é certo que o dia mal um dia chega, né? Mas eu posso guardar para ter esperança, para estar suprido naquele tempo, e não porque eu tenho medo de que aquilo aconteça. Então a gente precisa cuidar um pouquinho dessa motivação, do que nos motiva a fazer determinadas coisas. Eu vejo às vezes algumas mulheres falando assim: ai, eu tenho medo da maternidade. Por quê? Porque eu tenho medo de não ser uma boa mãe. Então essa é a sua motivação de estar, por exemplo, aprendendo a ser uma boa mãe, fazendo um curso ou uma leitura? Não, você tem que pensar assim: como eu desejo ser uma boa mãe, entende? Eu vou buscar me capacitar e tudo mais, e não porque eu tenho medo de não ser. A gente tem que tirar essa perspectiva do medo, porque quando a gente faz tudo por medo, a gente mostra e confirma que o medo está tomando o primeiro lugar da nossa mente. Então, qual é o seu primeiro pensamento quando você acorda? Qual é o seu último pensamento? É o medo do dia de amanhã, medo da sua agenda, medo de não acordar para o trabalho, de perder a hora, medo de não conseguir falar bem naquela reunião? Então, eu queria te falar má notícia de que o medo governa a sua vida. Agora, o que eu quero te desafiar? Quero te desafiar a não permitir mais que ele seja o rei, que ele não ocupe mais o primeiro lugar da sua vida. E para isso, você precisa estabelecer a sua identidade, lembrar quem você é, lembrar que você foi feita para ser vitoriosa, vencedora, porque nós fomos feitos aí à imagem e semelhança do Criador. Então, sim, nós fomos feitos para vitória. E isso não é uma frase de efeito motivacional. Não, isso é a verdade. E eu sempre falo para vocês que a verdade liberta. Então, se liberte de algumas crenças que dizem que você é obrigada a ficar nesse estado que você tá,
onde o medo te paralisa, onde você não consegue nem pensar, nem ter novas ideias, porque você tá tão paralisado, você tá tão temerosa que você não consegue nem avançar. O meu convite para você é que você deixe o medo de lado e comece a praticar a gratidão, comece a agradecer pelo que você tem, comece a estabelecer os filtros que eu falei para vocês, cuidado com o que você vê, com o que você ouve, cuidado com as pessoas que você anda, né? E cuidado com o tipo de pensamento que você tem cultivado no seu coração. O tipo de pensamento que você tem vai fazer com que você sinta determinados incômodos. Então, cuide do que você pensa para que você possa ter reflexo naquilo que você sente, tá bom? Então, decida não ser refém do medo. Você não nasceu para ser escrava do medo. Você nasceu para liberdade e é esse o meu convite para você nesse vídeo. Espero que você tenha aproveitado. Se você gostou, dê um like, curte o vídeo, compartilha com uma amiga hoje que você realmente quer deixar essa mensagem para ela, uma mensagem de encorajamento, tá bom? São apenas lembretes, mas eu sei que vai fazer diferença na sua vida e na vida de alguém. Então, seja generosa e compartilha também, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal!